Boa noite, sejam bem-vindos mais uma vez à nossa live de segunda-feira sobre cirurgia plástica. E hoje a gente vai falar de um assunto muito importante, um assunto sério, como todos os assuntos na verdade, mas uma situação que vem cada dia aparecendo mais na mídia, nas redes sociais, que são as condições, são as manifestações que têm sido chamadas de doença do silicone, né? O que são as doenças do silicone, se esse nome está correto, o que elas causam, quais são os riscos, quais são os fatores de risco, o que pode acontecer, as complicações, os tratamentos, né? O que a gente tem de conhecimento científico em relação a essas manifestações, essas condições. Fiz uma pesquisa de campo, digamos assim, para ver exatamente o que está circulando, o que está sendo mostrado nos veículos de comunicação mais frequentes, e vários blogs, páginas, grupos de Facebook, páginas de internet, perfis de influenciadores digitais, li um monte de coisa, e obviamente o que eu vou falar hoje, o que eu vou mostrar um pouquinho para vocês é o que tem de científico, né? O que a gente conseguiu identificar em termos científicos, o que a ciência consegue provar, o que a gente está investigando, as suspeitas que existem que ainda não foram confirmadas, também não foram excluídas, e o que a gente sabe que não é verdade também, o que a gente sabe que é mito, que não procede, que não tem relação com as próteses de silicone, com os implantes de silicone, e que muitas vezes, algumas vezes é confundido pelos leigos, pelas pessoas que não estão tão envolvidas assim na parte científica, e muitas vezes até por profissionais de saúde, por outros médicos que não acompanham tão de perto, que não estão tão bem envolvidos nessa questão técnica, né, mais científica, e que às vezes espalham alguns pensamentos, vamos dizer assim, alguma fantasia, algum mito, né, alguma ideia diferente do que a gente tem, ou que não é cientificamente comprovado, ou que na verdade nem é correto, né, que a ciência já mostrou que não é verdade. Mas tem muita coisa que é verdade, tem muita coisa que a gente já sabe, que a gente conhece, e é o que mais interessa que a gente fale aqui, né, sobre as doenças do silicone, por isso esse nome, mitos, verdades, e o explante. Vou falar no final, que é a retirada da prótese, que é a retirada do material de aumento mamário, e a remontagem da mama, né, a nova mastopexia, para a gente entender bem o que é isso, o que está acontecendo, que as pessoas estão falando tanto sobre doenças do silicone em geral. Muito bem. Então, o que tem se referido como doença do silicone hoje, na verdade, são duas entidades principais, são duas entidades que podem se manifestar em relação à prótese mamária, e que podem cujo aparecimento tem relação com o implante de silicone. A primeira delas é uma doença descrita mais recentemente, que é o linfoma anaplásico de grandes células B. É um linfoma específico, a primeira vez que ele foi identificado foi em 2016. É uma doença, um tipo de linfoma, né? O linfoma é uma doença do sistema linfático, né? Um tipo de câncer do sistema linfático. Então, é um linfoma, foi diagnosticado pela primeira vez em 2016. A partir daí, ele foi estudado sistematicamente, né? Vários pacientes foram diagnosticados, foram acompanhados, avaliados. Existem classificações do linfoma, existe um conhecimento muito grande já em torno desse linfoma. O que é? Especificamente, o linfoma. Linfoma anaplásico de grandes células B, que está relacionado com as próteses de silicone, é uma doença intrínseca da prótese de silicone. O que isso quer dizer? Quer dizer que é um tipo de linfoma muito indolente, que progride lentamente, pouco agressivo, que aparece exclusivamente relacionado com as próteses de silicone de superfície texturizada. A gente já tivemos uma live sobre prótese de silicone, provavelmente vamos ter outras, porque é um assunto muito extenso mesmo e que gera muita curiosidade, muito interesse.
Então, um dos tipos de próteses, né, um dos tipos de implante mamário que existem é, aliás, uma das características dos implantes mamários é o tipo de superfície, né? Como que é a cobertura, o invólucro do gel de silicone. Então, um tipo de invólucro que existe e que foi usado com uma frequência maior nos últimos 10 anos, 12 anos, foi a prótese com revestimento texturizado. Usou-se essa prótese justamente pela textura, né, uma irregularidade na cápsula, aliás, desculpa, no revestimento, facilitava a fixação da prótese, facilitava a estabilização da prótese na loja, para que a prótese não saísse do lugar, não se movimentasse de forma indesejada, né? Então, esses implantes foram usados por um longo tempo e percebeu-se que, associados exclusivamente a esse tipo de implante, né, não existem casos comprovados do linfoma anaplásico de grandes células T associados a prótese de outros tipos de superfície, uma doença que aparece exclusivamente relacionada às próteses de superfície texturizada. Passou-se a observar a existência desse linfoma. É frequente? Não, é raro, é muito raro. A gente não tem ainda um cálculo muito preciso de incidência, de prevalência, mas existem estimativas de que possa ser entre 1 para 10 mil casos de próteses texturizadas, que é menos de 20%, menos de 15% das próteses que são usadas no mundo, eram usadas no mundo, né? Até 1 para 1 milhão de casos de implantes, né? Então, é uma situação, é um linfoma raro, uma doença rara, que existe, está catalogada, está registrada, é reconhecida pelo Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, o FDA também reconhece, existem guidelines dos Centros de Controle de Câncer do mundo inteiro, principalmente dos Estados Unidos, que é o de maior referência no mundo. Existem guidelines de diagnóstico, de tratamento. E uma característica extremamente importante desse linfoma, ele é praticamente quase 100% das vezes curável com a retirada dos implantes da cápsula do implante. Então, como eu disse para vocês, o linfoma, esse tipo de linfoma, ele é uma doença própria da prótese de silicone, própria do implante de superfície texturizada. Então, indolente, de evolução lenta, pouco agressivo e, na grande maioria das vezes, né, curável a partir da retirada da prótese, retirada da cápsula, aquela prótese que tem tinha superfície texturizada, ela vai ser retirada junto com a cápsula que reveste toda a prótese, né, que é colocada no organismo. O organismo produz uma cápsula que reveste essa prótese. Essa cápsula não tem toxinas, não tem venenos, não tem nada disso, né? Eu vi, né, nessa pesquisa que eu fiz aí, nessa literatura extra que eu vi de blogs, de sites, de comentários de influenciadores digitais, relatando, às vezes, até ter ouvido isso de médicos. A cápsula não tem toxina nenhuma. A cápsula é um arranjado celular e proteico que o organismo produz para se proteger, entre aspas, de qualquer corpo estranho que não reconhece, seja uma prótese de mama, seja qualquer coisa que foi uma partícula de tatuagem, de tinta, qualquer coisa, né, que um tiro de chumbinho que esteja no subcutâneo, que esteja dentro do organismo, que ele não reconhece como próprio, ele envolve com uma cápsula, ele tenta se proteger daquilo ali, né? Uma prótese articular, qualquer coisa assim, né, uma prótese ocular, qualquer coisa que o organismo não reconhece como seu, ele tenta isolar, né, manter aquilo ali isolado para se proteger. Ele não sabe se aquilo é bom, se aquilo é ruim, ele quer se proteger. Então, a cápsula nada mais é do que um revestimento de proteínas e células do organismo que tenta proteger o próprio corpo daquele corpo estranho. Não tem toxina, não tem veneno, não tem nada disso. A gente retira a cápsula porque ela está intimamente relacionada com o implante. Então, como ela também é celular, ela também tem células, ela
um possível agente de multiplicação, de continuação, de manutenção do câncer, né, do linfoma. Então, a gente deve sempre retirar a cápsula, fazer a capsulectomia, que é como a gente chama, a retirada completa da cápsula, junto com a prótese, para que todo aquele tecido externo, todo aquele tecido desconhecido do organismo seja retirado, assim como a reação inflamatória, a reação tecidual que o organismo produziu contra essa prótese, contra esse implante. E assim a gente consegue resolver, a gente consegue curar a maior parte dos casos de implantes, de linfomas associados ao implante. Então, o que a gente fez a partir desse conhecimento, né? Depois que a gente descobriu o linfoma, depois que a gente descobriu como que ele evolui, com que ele se relaciona. Primeiro, a gente não usa mais o tipo de prótese que está relacionado com o linfoma, né? Então, nós paramos de usar as próteses de superfície macrotexturizadas. Muitos de vocês vão se lembrar, há 1 ano e meio, 2 anos atrás mais ou menos, uma marca de prótese, inclusive, uma marca que era considerada uma marca de boa qualidade, suspendeu a produção, retirou todas as próteses do mercado, né? Inclusive não produz mais próteses hoje em dia. Saiu, é uma marca grande que tem vários ramos, várias ramificações, né? Vários produtos, mas saiu do mercado de implantes mamários, pelo menos temporariamente, justamente porque era exatamente um implante que estava relacionado com a imensa maioria dos casos, se não todos os casos, de linfoma anaplásico de grandes células B. Então, a gente não usa mais essas próteses, né? Não usa mais esses implantes. Outra atitude que a gente passou a tomar, cuidado, monitorar os pacientes, acompanhar os pacientes. A partir do momento em que a gente conhece uma doença que está associada a um implante mamário, nós sabemos os pacientes que têm os implantes mamários, a gente passa a monitorar esses pacientes, né? Existem hoje critérios diagnósticos, a maioria dos casos se manifesta com um aumento do volume da mama, né, que é ocasionado por um acúmulo de líquidos entre o implante e a cápsula da prótese, né? Então isso leva a um aumento da mama, eventualmente uma vermelhidão, um pouco de dor, inchaço na mama acometida, geralmente uma das mamas só, né? Isso acarreta uma assimetria. Então a gente vai investigar, né, com exames de imagem, com punção daquele líquido e fazer o diagnóstico precoce. E como eu disse, nesse caso de diagnóstico precoce, a doença é perfeitamente curável com o explante, né, que é como a gente chama a retirada da prótese de silicone com a capsulectomia, como eu disse, que é a retirada também da cápsula do implante junto com a prótese mamária. Muito bem, 2 pessoas me perguntaram, após a retirada, qual seria o procedimento de substituição? E a outra me perguntou se quem passa por isso pode voltar a colocar depois. A gente tem, então, diferentes opções quando a gente faz um explante. Vou falar um pouquinho mais detalhadamente no final, mas a gente retira aquela prótese e a partir daí a gente faz uma mastopexia, porque se você retirou o volume da mama, também vai precisar retirar uma quantidade equivalente de pele. A gente faz a mastopexia, monta a mama novamente com um formato bonito, adequado, a posição correta em relação ao tórax e, obviamente, um volume menor, porque a gente teve que retirar o implante mamário. E aí, a partir desse momento, depois que houver a resolução do linfoma, que tiver tudo tranquilo e estabilizado, a gente pode voltar a fazer um aumento mamário, eventualmente com uma prótese, com um novo implante, não tem problema utilizar um novo implante nessa paciente. É claro que ela tem que estar ciente que existem riscos associados com qualquer procedimento médico, inclusive com o implante mamário, mas usar outro tipo de implante, com outro tipo de superfície, preferencialmente em outro plano de inserção, é uma opção,
né? Uma outra opção é fazer o aumento mamário com enxerto de gordura, com a lipoenxertia, como a gente chama, que também tem um resultado muito bom. É um procedimento que a gente tem feito com grande frequência, faz cada vez mais. Já existem estudos em muitos países, né? Nos Estados Unidos, na Europa se faz também com alguma frequência. A gente já faz há muito tempo também com reconstrução de mama. Então, o aumento mamário, repor esse volume do implante que foi retirado com gordura é uma grande opção. É uma boa opção também, além da opção de usar um outro tipo de implante, com outra superfície que não seja a texturizada, em outro plano e no momento mais oportuno, depois que a situação do linfoma tiver sido resolvida. Não é a Johnson não, Simone, não é não. É a marca da prótese que foi retirada do mercado por causa dessa preocupação era a Allergan. Nenhuma de vocês que foram minhas pacientes utilizou essa prótese, eu nunca utilizei por uma questão de coincidência mesmo, né, de preferência, né, não é porque eu sabia que ela ia dar problema, ninguém sabia, era uma prótese de boa qualidade, considerada de boa qualidade, e aí a gente descobriu isso daí no meio do caminho e paramos de usar. Por sorte nunca usei, mas tenho colegas muito competentes que já utilizaram, não é nenhum demérito. Infelizmente, uma intercorrência que a gente observou ao longo da evolução das próteses. Pode ficar tranquila, Simone, não precisa se preocupar. Bom, muito bem, então esse é um resumo, né? Um resumo um pouco até longo do BIA-ALCS, né? Breast Implanted Associated Anaplastic Large Cell Lymphoma, linfoma de grandes células B associado ao implante mamário. Muito bem. Segunda doença que tem sido ainda mais, na verdade até mais frequentemente comentada, né, nas redes sociais, na imprensa, que eu pude observar durante essa semana que eu fiz um trabalho de campo mais extenso, a conhecida, famosa, né, que se tornou famosa, até pouco tempo era bem desconhecida, mas se tornou famosa, a síndrome de Ásia, né, que é, na verdade, a síndrome da autoimunidade, inflamação, induzida por... como é que fala? Induzida por adjuvante. Me fugiu a palavra. Induzida por adjuvante. Na verdade, um tipo específico da síndrome de Ásia, que é a síndrome da incompatibilidade do implante de silicone, que é uma categoria específica, uma categoria exclusiva para a síndrome de Ásia, né? Um subtipo da síndrome de Ásia. O que é a síndrome de Ásia e, por conseguinte, a síndrome da intolerância ao implante de silicone? É uma doença relativamente recente também, foi descrita em 2011, que consiste na manifestação, na expressão de sintomas e sinais autoimunes desencadeada por um adjuvante. O que é um adjuvante? Adjuvante é um produto, é um material, uma matéria-prima que a gente utiliza para potencializar algum tipo de reação no organismo. Extremamente frequente, por exemplo, em vacinas, né? Quando a gente toma uma vacina, você precisa produzir uma reação do organismo mais intensa para produzir uma grande quantidade de anticorpos, né? Para que aquela vacina seja eficaz. Porque se produzir uma pequena reação muito localizada, vai produzir poucos anticorpos, vai produzir poucas células de defesa, a vacina não vai ser tão eficiente. Então a gente usa adjuvantes para que aquilo ali, para que aquela reação seja mais intensa, seja mais exuberante e você consiga uma resposta imune mais intensa. Então, nessa situação, você usa o adjuvante a seu favor, né? Ele, de fato, estimula uma resposta autoimune mais intensa, porque é o que você quer que aconteça, né? Em alguns casos, o silicone, existem outras situações de adjuvante, em antibióticos a gente usa alguns adjuvantes algumas vezes, né? Também para potencializar o efeito do antibiótico, a resposta que o organismo tem ao antibiótico e várias outras situações, tá? Então, o implante de silicone funciona, no caso da síndrome de Ásia, ou especificamente da síndrome de intolerância, né, ao implante de silicone, como
Adjuvante, exatamente como um adjuvante. Ele vai estimular uma resposta inflamatória do organismo relacionada a ele, que vai, enfim, desencadear essa situação de resposta, de manifestação autoimune. Só que nesse caso, indesejada, né? A gente não quer que um implante de silicone desencadeie uma doença autoimune em ninguém. Não é o que a gente deseja, então, obviamente, ele vai funcionar como um adjuvante contra a gente, contra o nosso desejo. Né? Bom, como que a doença se manifesta? Aliás, primeiro, existe a síndrome de Ásia? Existe a síndrome da incompatibilidade do implante de silicone? Existem sim. Né? Existem critérios diagnósticos, existem critérios maiores, critérios menores, que vão permitir que a gente faça a classificação e a definição e o diagnóstico dos pacientes que possam apresentar, né? Que estejam apresentando, ou tenham suspeita de estar apresentando esse tipo de reação negativa ao implante de silicone. É uma situação frequente? Não, é extremamente raro. Né? A gente tem visto uma super divulgação, né? Uma super exposição dessa situação, chamando de doença de silicone com uma frequência muito grande, mas existem poucos casos diagnosticados, né, confirmados dessa situação, e existe um critério extremamente importante para o diagnóstico, é um critério maior que é fundamental. Né? Os sintomas têm que desaparecer quando a gente retira os implantes. E muitas vezes o que a gente observa é que isso não acontece, né? Às vezes eles diminuem, às vezes eles modificam, mas muitas vezes eles não acontecem. Por que será que a gente observa isso quando vários pacientes se apresentam com as manifestações clínicas que a princípio seriam compatíveis mesmo com a doença relacionada ao silicone, com a resposta imune, né, autoimune relacionada ao silicone. Mas por que essas pessoas não resolvem, não melhoram completamente, né, depois que a gente retira o silicone? Porque o espectro da síndrome de Ásia, né, a reação autoimune que acontece induzida por adjuvante, pode, na verdade, ter uma relação com inúmeras substâncias que estão presentes no dia a dia de praticamente todo mundo. Né? Por que a prevalência de doenças autoimunes é grande, é elevada na população mundial? Porque a gente está exposto a inúmeros antígenos e a inúmeros adjuvantes durante a nossa vida, como eu disse, em vacinas, em antibióticos, em remédios, em produtos químicos, em alimentos, em produtos de limpeza, né? E também no silicone. Algumas vezes é o silicone mesmo responsável pelo problema e a doença vai entrar em remissão e vai se resolver quando a gente tirar esse implante. Mas outras vezes, né, a gente infelizmente tira o implante, faz a cirurgia, retira a cápsula, né? Como eu disse, faz a capsulectomia, que eu volto a repetir, não tem toxinas terríveis, não tem venenos, né? Veio células na minha cápsula, é evidente, todas as cápsulas vêm célula, todas as cápsulas vêm proteínas, vêm colágeno, isso é perfeitamente normal, né? Não é a cápsula que vai gerar todos os problemas, né? Como muita gente, como algumas pessoas têm divulgado, né? Não é uma cirurgia misteriosa, qualquer cirurgião plástico treinado é capaz de fazer, qualquer bom cirurgião plástico treinado é capaz de fazer, né, um explante com uma capsulectomia total. Não é uma coisa nova, não é uma especialidade dentro da cirurgia plástica, pelo contrário, é uma cirurgia que acontece com frequência, é extremamente frequente trocar implante mamário, a gente está mais que habituado a corrigir problemas de cápsula, de retração, né, de contratura capsular, então não é nada de outro mundo, mas é importante sim retirar a cápsula junto com a prótese mamária para que o resultado desejado seja atingido. Que a gente retire todo aquele material, da mesma forma que acontece lá no linfoma. A gente retire todo o material estranho e toda a reação local relacionada com esse material, para então a gente livrar o organismo daquela fonte, né, de reação inflamatória, de reação autoimune. Então,
a síndrome a síndrome de Ásia ou a síndrome da resposta autoimune induzida por adjuvante, e especificamente na síndrome da intolerância ao implante de silicone, é uma doença que existe, é uma condição que existe, é difícil de se prever, a gente não consegue muito bem, não tem características especiais, não existe um exame genético, existem algumas características que a gente reconhece associadas ao risco de desenvolver, mas não existe nada absolutamente bem estabelecido para que a gente evite. Existem muitas coisas que a gente ainda não conhece, mas existem muitas coisas que a gente conhece, né? Como eu disse, nós estamos expostos constantemente a um grande número de adjuvantes que podem desencadear esse tipo de resposta imune. E o silicone é um deles. A gente sabe disso há muitos anos, né? Já existem estudos de mais de 300 anos atrás relacionados com o silicone, das minas de silicone, né? Dos pacientes que têm a silicose, aquela doença pulmonar relacionada com a aspiração do silicone. É frequente, né, pós grandes incêndios ou grandes demolições, que exista uma concentração de sílica, né, de areia no ar maior, e das pessoas naquela localidade têm uma tendência a desenvolver vasculites autoimunes, né, doenças dos vasos sanguíneos autoimunes, porque esse silicone está absolutamente exposto ao organismo. O silicone do implante mamário, ele é protegido por um revestimento, né? Ele está isolado do organismo. Então, na maior parte das vezes, quando acontecem manifestações autoimunes relacionadas à prótese, né, ao implante de silicone, existe também uma ruptura capsular, existe alguma alteração prévia, né, alguma alteração do implante, algum prejuízo, algum defeito do implante, digamos assim, que expõe esse silicone ao organismo. E aí o organismo pode, né, em pessoas que estão predispostas, exclusivamente nessas pessoas que são um pequeno grupo da população que estão predispostas a desenvolver uma resposta autoimune relacionada ao silicone, essas pessoas podem então passar a apresentar esses sintomas, apresentar essas características que estão assim, muito difundidas, né? A gente acha em qualquer site que elas são muito difundidas, mas são, na verdade, raramente associadas ao silicone, né? Raramente associadas ao implante mamário, que são artralgias, né? Dores nas articulações, artrites, inflamação na articulação, alterações inflamatórias da pele, alterações visuais, alterações gastrointestinais, náuseas, vômitos, diarreia, né? Alterações visuais, alterações neurológicas, sonolência, cansaço, fatiga, né? Um espectro longo, um espectro amplo de manifestações neurológicas, reumatológicas, que são todas elas decorrentes de uma autoimunidade. Então, a gente precisa ter um adjuvante, que pode ser a prótese de silicone, como podem ser vários outros adjuvantes. A gente precisa que o silicone, no caso, esteja exposto ao organismo, ou seja, a gente precisa ter na grande maioria das vezes, uma ruptura da cápsula da prótese, né, do implante mamário, e a gente precisa ter uma predisposição do organismo do paciente à autoimunidade, a produzir anticorpos contra ele mesmo, a produzir fatores de proteção que vão atacar o próprio organismo de forma incorreta, incoerente. É uma doença que é difícil de diagnosticar, porque, como eu disse, na maior parte das vezes, além do implante de silicone, a gente tem vários outros fatores que podem e que, na maioria das vezes, são os responsáveis pelas manifestações. O que a gente faz? O paciente está apresentando os sintomas, está incomodado, está com o dia a dia, com a vida prejudicada pelos sintomas. A tentativa de tratamento é o explante mamário, né? Retirar o implante, retirar a prótese, retirar a cápsula, para que a gente retire então esse fator como adjuvante. Nos casos em que o silicone é responsável,
está resolvido o problema, né? A tendência é remissão da doença, remissão das manifestações, lembrando sempre que esse paciente tem uma tendência à autoimunidade. Então, ele vai ter um risco ao longo da vida de desenvolver novamente esses sintomas em várias situações da vida, né? Com vários produtos, com várias substâncias, vários materiais. Então, tem que ser uma pessoa que vai ser orientada e vai estar atento a isso para o resto da vida. Então, a gente faz o quê? O explante com capsulectomia total, exatamente como eu falei lá no linfoma, para retirar o corpo estranho, né, que é o implante mamário, junto com a cápsula, junto com aquela reação local, que mais uma vez não tem veneno, não tem toxina, não tem nada, mas que serve e funciona como fonte de persistência dos sintomas. E aí a gente faz a mastopexia, que é remontar a mama, mantê-la no lugar adequado, na posição adequada em relação ao tórax, na proporção adequada, e aí a gente tem a ótima opção, como eu já falei, de fazer o enxerto de gordura, devolver uma parte desse volume mamário até o volume todo com enxerto de gordura, né? A gente retira a gordura de outra região, faz o tratamento adequado e coloca essa gordura na mama para que o paciente não fique sem mama ou com uma mama muito pequena, né? E possa manter o desejo de ter uma mama maior, uma mama mais proporcional, sem precisar se preocupar com a resposta autoimune em relação ao implante de silicone. Então, da mesma forma que o linfoma, né? O que a gente tem? A gente conhece a doença, a gente conhece a situação. A grande maioria, a imensa maioria das pacientes vai ter uma vida perfeitamente normal com o implante de silicone. Muitas pacientes vão ficar insatisfeitas por algum motivo, a gente pode retirar o implante, vão manifestar com esses sintomas, né? Com os sintomas reumatológicos, e a gente pode retirar o implante. Isso pode estar associado, de fato, ao implante, isso pode estar associado à insatisfação com o implante, à insatisfação com o próprio organismo. E, de qualquer forma, a gente sempre tem que acompanhar os pacientes, sempre tem que conhecer bem os pacientes que a gente opera, que a gente trata, porque esses pacientes são para sempre, né? A cirurgia plástica é uma especialidade médica, né? Às vezes algumas pessoas podem se esquecer disso, mas os pacientes precisam de acompanhamento a longo prazo. Eu sempre digo para os meus pacientes, muito frequente a pergunta: doutor, tem que trocar a prótese após determinado tempo? Olha, não tem obrigatoriedade de trocar a prótese após 10 anos, como tinha antigamente. Mas eu não posso te dizer que seja para sempre, né? Porque nada que a gente coloca dentro da gente, nada que o ser humano produz é para sempre. É para o resto da vida, né? A prótese envelhece, a prótese sofre as ações do organismo, a reação inflamatória do organismo, né? Da mesma forma que uma prótese articular de titânio, né, vai envelhecer, a prótese de mama também vai envelhecer. Então, esse processo de envelhecimento a gente precisa acompanhar para ver se ele vai acontecer de forma natural, de forma tranquila, ou se ele vai apresentar alguma alteração, se ele vai trazer alguma complicação, um seroma tardio, como eu disse, que é a principal manifestação do linfoma, né? Se ele vai estar relacionado com sintomas autoimunes, como eu falei, né? Artralgia, artrite, sonolência, xerodermia, né? Entre outras coisas que podem se manifestar. Se ele vai trazer uma insatisfação com o corpo, né? À medida que a gente envelhece, que os anos vão passando, a vida vai mudando, as características de cada um vão mudando, os desejos, os pensamentos. Então, eventualmente, não é infrequente da gente retirar um implante. Um paciente que colocou aos 18 anos, em que ela queria uma mama maior, queria usar uma roupa mais digamos assim, mais interessante, e depois, quando ela tem 25, 35, 45 anos, ela já tem um outro pensamento, já tem um outro corpo, já tem uma outra intenção. Muitas vezes a cabeça das pessoas está tão fixada em que aquele implante tem que ser mantido para sempre, que o organismo se manifesta de outras formas,
né? Para te dizer, olha, a gente não quer mais isso. Mas é difícil mesmo comprovar que isso seja doença do silicone, porque os critérios, né, os critérios maiores, os critérios menores, muitas vezes não são atingidos. De toda forma, insatisfação também é um excelente, talvez um dos melhores motivos da gente mudar, né? Mudar o caminho, mudar o tratamento, tirar aquele implante, fazer uma mastopexia, usar a gordura se for necessário, né? Para deixar o corpo de cada um mais adequado, mais adaptado para a fase de vida, para o desejo, para a vontade, né, das pessoas naquele momento que elas estão vivendo. Então, para a gente terminar, seja por um linfoma, seja por uma manifestação reumatológica, né, a síndrome da intolerância ao implante de silicone, seja por um desejo, por uma mudança de vida, por uma escolha pessoal, o tratamento, né, entre aspas, a resolução dessa situação passa pelo explante de silicone, né, uma palavra que está super na moda também e que realmente é uma ferramenta muito interessante, né, uma técnica operatória muito útil, né? Nesses casos. A gente sabe colocar um implante, a gente também tem que saber resolver e retirar esse implante quando for necessário, né? Eu sempre digo, todo procedimento médico, qualquer que seja ele, seja uma consulta, tem riscos, tem complicações e e a gente precisa saber resolver esse problema. Então, o explante mamário nada mais é do que a retirada do implante, né? Retirada da prótese, retirada da cápsula, que é a resposta do organismo àquele implante. Então a gente vai retirar, vamos deixar sem, retirar a cápsula também junto, em ressecção em bloco, que a gente fala, para que nada daquele material exógeno, daquele material estrangeiro, fique no organismo e possa eventualmente desencadear algum tipo de complicação dessas que a gente já falou. E aí, esse explante é sempre seguido de uma mastopexia, uma remontagem, um reposicionamento da mama. Como eu disse, a gente tira um volume, a gente sempre tem que tirar uma proporção, uma quantidade proporcional de pele, para que essa mama fique bem posicionada, fique bem montada, né? E com o tamanho adequado no tórax. A cicatriz geralmente é a cicatriz de mastopexia, Simone. É aquela cicatriz periareolar em volta da areola e o T invertido, uma cicatriz vertical e outra no sulco mamário. Cicatriz de mama costumam ter um bom aspecto, né? Principalmente nas situações de explante, porque não tem uma tensão, não tem um volume tentando expandir a pele, forçando a cicatriz, né? Então elas costumam ter um bom aspecto. E a gente tem hoje também a lipoenxertia, o enxerto de gordura, que a gente faz tanto no bumbum, faz também na mama, né? Para que possa retirar esse silicone, ficar mais satisfeito com o corpo ou resolver os sintomas que estejam aparecendo e ainda assim manter um volume mamário adequado, né? Uma proporção da mama em relação ao corpo, em relação ao tórax, sem sentir essa falta do volume do silicone. Não falta do silicone, mas falta do volume do silicone. É isso mesmo, Fernanda. A autoestima é extremamente importante. A gente sabe muito bem disso, a gente sempre está falando isso e você está certíssimo. Bom, muito bem. Hoje falei um pouquinho mais, então, porque é realmente um tema importante, um assunto mais longo. Eu vi que tem muita coisa pela internet, mas o que eu falei aqui é exclusivamente o que a gente tem de científico, né? Não é minha opinião, eu posso dar opiniões individuais em cada caso, em cada consulta, mas não aqui. Aqui eu acho que a gente tem que falar o que é científico, né? O que tem comprovação, o que tem estudo e o que a gente pode afirmar com segurança. E o que eu posso resumir o implante de silicone é uma cirurgia extremamente realizada no mundo inteiro, com muita frequência, e que é satisfatória na grande maioria dos pacientes. Alguns pacientes vão ter problemas, como a gente tem problemas em muitas coisas, né, em vários procedimentos, em vários tratamentos médicos. Alguns pacientes vão ter
algum problema. Poucos, raros pacientes, nada que contraindique, né? Nada que nos faça desistir da cirurgia de silicone. Né? Eu sempre falo para os pacientes também, se a cirurgia fosse arriscada, a gente não faria. Né? A gente tem outros recursos, tem outras coisas, tem inúmeros procedimentos cirúrgicos que a gente faz. Né? A gente poderia muito bem deixar de fazer um que fosse arriscado, como nós não fazemos várias cirurgias que têm um risco maior. Mas o implante é uma cirurgia segura para a grande maioria dos pacientes. Alguns pacientes vão manifestar de forma negativa, vão ter alguma complicação precoce ou tardia. Sim, isso pode acontecer em qualquer tipo de cirurgia, inclusive no implante mamário. Por isso que é tão importante a gente acompanhar, orientar bem os pacientes têm que saber disso, né, antes da cirurgia, conhecer os riscos, apesar de pequenos eles existem, acompanhar os pacientes, né, tanto em termos médicos quanto em termos psicológicos, digamos assim, né? A gente conhece bem os pacientes, a gente conversa muito, fica amigo da maioria dos pacientes, então acompanhar esses pacientes a médio e longo prazo, para que caso algo aconteça, caso um problema se desenvolva, a gente faça o diagnóstico e resolva o mais breve possível, porque as doenças, né, situações relacionadas ao silicone, ao implante mamário, que tem sido chamado de doenças do silicone, são perfeitamente curáveis, são perfeitamente resolvíveis com a intervenção correta, com o tratamento correto, com o explante mamário realizado no momento correto. A Simone está falando que quer trocar dela, quer diminuir, colocou 315 e hoje já não acha tão legal. Né? É isso mesmo, Simone, você está certíssima, né? É muito comum isso acontecer. Cada momento da vida a gente quer, a gente se identifica melhor com o corpo, uma situação, né? Uma característica diferente. A autoestima, como a Fernanda falou, é que vai ditar esse... A autoestima, então, vai ditar esse comportamento e também a saúde. Bom, só para responder as perguntas que chegaram aqui no finalzinho, então, qual a porcentagem de enxertia que o organismo absorve? A Antônia está perguntando. Antônia, em torno de 30%, tá? Em média, né? Isso varia um pouquinho de cada um. Posso realizar a dermoterapia na região mamária para ajudar a evitar uma possível estria logo após a cicatrização? Eu acho que ela está querendo melhorar a qualidade da pele antes da cirurgia, né? Antes da cirurgia, sim. Quanto melhor a pele tiver, melhor. Depois da cirurgia não é uma boa ideia, né? Porque a gente tem um processo inflamatório sistêmico, uma resposta inflamatória sistêmica, e esse tipo de tratamento pode induzir cicatrização hipertrófica, pode induzir algum tipo de pigmentação na região. Então, no pós-operatório imediato, no pós-operatório precoce, não acho que seja uma boa ideia, não. Mas antes, não tem nenhum problema. Muito bem, pessoal. Muito obrigado mais uma vez pela presença de todos. Foi um prazer. Qualquer dúvida, estou sempre à disposição. E até a próxima. Boa noite.